E quando a gente lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que as personagens bíblicas, eles vira e mexe, passaram por algum lugar que eles não gostariam de estar, que hoje eu estou chamando de lugares indesejáveis, lugares que a gente quer sair rápido, lugares que a gente, se tivesse controle da situação, a gente não queria estar nesse lugar que a gente está numa situação que eu quero fugir rápido desse lugar. Então, que a gente está vivendo circunstâncias, situações que nós não gostaríamos de estar. E hoje, eu poderia ter escolhido 10 personagens bíblicos para dizer de personagens que viveram em lugares indesejáveis, mas eu escolhi 4. 4 personagens bíblicos que passaram por lugares indesejáveis e como eles responderam nesses lugares. Como que eles deram uma resposta positiva a Deus. E eu quero começar, se você quiser abrir sua Bíblia, aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis 19. Abra sua Bíblia, mas fica com ela aberta. Nós vamos estar usando alguns versículos. E o primeiro personagem bíblico que eu quero mencionar aqui para você é o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava num lugar indesejável. O profeta Elias, ele estava numa caverna. A caverna é um lugar indesejado. E eu quero contar um pouquinho para você como que Elias foi parar nesse lugar indesejado chamado caverna. A Bíblia Sagrada, você está em 1 Reis 19, primeiro livro dos Reis, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Elias foi parar numa caverna, um lugar indesejado, porque Elias estava fugindo de Jezabel. Jezabel, para aqueles que não sabem, era esposa do rei Acabe. O rei Acabe foi um rei do norte, ele foi o pior rei da história de Israel. Quando você lê a história e o reinado de Acabe, você vai ver que Acabe, todos os reis do reino do norte foram ruins, mas Acabe conseguiu ser o pior dos ruins. Então, Acabe é um rei que fez muitas maldades, a ira de Deus veio sobre ele, era um rei que muito ruim. E Elias, o profeta Elias, que era um profeta do reino do norte, ele vai confrontar esse rei mau. Elias, ele vai confrontar o rei e ele diz para o rei Acabe: você acha que está ruim? A ira de Deus vai cair sobre você e durante uns 3 anos aí não vai chover em Israel. E é bom que você saiba, durante 3 anos o Senhor vai cerrar o céu e não haverá chuva. E é interessante que num momento posterior, Acabe, e ali ele se encontra com Elias. Agora se encontra o profeta Elias e o pior rei de Israel. E o rei chega para Elias e fala assim: pastor Jefferson, é você aí o perturbador de Israel? E Elias também não deu moleza, ele fala assim: não sou eu quem tem perturbado Israel, é você, com a sua casa, com a sua feitiçaria, com a sua idolatria, com a sua promiscuidade. Você, Acabe, é você que é o perturbador de Israel. E já não bastasse Acabe ser um mau rei, ele casou com uma mulher que era pior que ele. Você sabe que às vezes você é gente ruim, mas quando você casa com uma mulher pior que você, aí complica mais. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Já ouviu falar de Jezabel? Jezabel era uma rainha lá de Tiro. E Acabe, você sabe, cada semente atrai a sua espécie. Você vê que Labão atraiu Jacó, não é verdade? Mas Maria atraiu Isabel. Cada pessoa atrai segundo a sua espécie. E Acabe, agora esse mau rei, casado agora com uma rainha ali de Tiro,
essa rainha Jezabel, ela vem para Israel, porque ela não era de Israel, e ela traz os seus ídolos, ela traz os seus deuses ali de Tiro, e infesta toda a nação de Israel com seus ídolos, com a sua idolatria. Agora Israel não é mais uma nação que serve a Deus, é uma nação que adora os ídolos de Tiro, através de Jezabel. E Elias, o profeta, ele confronta o rei Acabe. Elias, vocês conhecem a história, eu não preciso me delongar. Elias fala assim: olha, ô Acabe, traga esses profetas de Baal aí, e vamos fazer aqui um confronto. E os deuses, vocês clamam pelos deuses aí de vocês, Baal, Balaíns, e eu vou clamar o meu Deus. E o Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E aí o que acontece? Vocês conhecem toda a história. Os profetas de Baal clamam, e não acontece nada. Você conhece a história. E aí Elias clama, e o que acontece, irmãos? Caiu fogo do céu, o fogo veio, queimou, consumiu os sacrifícios e lambeu tudo que estava ali, e o povo disse: o Senhor é Deus. Só que, como eu falei para vocês, Jezabel não ia deixar barato. Jezabel, ela fica sabendo que o profeta Elias mandou prender e matar os profetas de Baal, e ela manda avisar Elias o seguinte: olha, Elias, não duvide que amanhã, a esta hora, terá acontecido com você o que você fez com os profetas. Ou seja, Elias agora é jurado de morte. E a rainha disse: Elias, amanhã você é um cara morto. E quando uma pessoa é jurada de morte, qual é a reação dela? Fugir. E aí 1 Reis 19:3, você está com a sua Bíblia aberta no livro de Reis, se não está ali, 1 Reis 19:3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E Elias foge de medo, fugiu de medo. E agora Elias, ele foge, ele corre, ele vai lá para o Monte Horebe, que é conhecido como Monte Sinai, e lá no versículo 4, olha só, Elias sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Elias agora ora pedindo o que, irmãos? A morte. E ele diz assim: Senhor, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E ali Elias entra numa caverna, assustado, amedrontado, deprimido, e o Senhor vem a ele no verso 9. Ali entrou Elias numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a Elias. E a pergunta que o Senhor faz a Elias é a pergunta que o Senhor faz para você hoje: Elias, o que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta. Deus pergunta para Elias. Elias agora, deprimido, amedrontado, angustiado, numa caverna, e Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Então, nessa história do profeta que foi morar numa caverna, Elias, o que mais chamou a minha atenção, e eu acho essa história extraordinária, é que 2 vezes Deus faz essa pergunta no capítulo 19, e a pergunta é: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo numa caverna? Elias, por que você está nesse lugar amedrontado, deprimido? Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias vai responder assim: eu estou pedindo para morrer, eu estou fugindo de Jezabel, eu estou apavorado de medo, e Deus agora, Ele vem falar
com Elias. Então, Elias, na verdade, ele faz essa oração: eu estou fugindo de Jezabel, Senhor, eu estou com medo de sofrer, eu estou, na verdade, querendo morrer. Senhor, essa mulher já matou todos os seus profetas, sobrou apenas eu gostaria que o Senhor também me levasse. Então deixa eu falar para você, tem gente que o lugar indesejável dele chama-se uma caverna. Tem muitas pessoas hoje que estão nas cavernas dos quartos escuros. Tem pessoas hoje que não saem de casa com síndrome de medo. Tem pessoas que não saem de casa por depressão. Tem pessoas que não saem de casa por ansiedade. Tem pessoas que estão no lugar. E tem pessoas que estão tão deprimidas como Elias, que Elias pediu a morte. Tem pessoas, deixa eu falar uma coisa para você, que só estão vivas porque não têm coragem de se matar. Tem pessoas que entraram numa depressão tão profunda que ela só está viva porque ela não tem coragem de se matar, porque ela não sabe o que tem depois do túmulo. Porque tem gente que, se soubesse que tivesse depois do túmulo, ela já teria dado cabo à sua própria vida. E Elias, ele está nesse lugar indesejado, esse lugar que ele não gostaria de estar. Esse lugar que muitas vezes você já passou, está passando ou passará. E aí Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Então, cada lugar indesejável que nós vamos passar, Deus vai exigir de nós uma resposta. Deus vai exigir de nós uma reação. E é interessante que, no caso de Elias, Deus aparece para esse homem fragilizado, para esse homem agora enfraquecido, para esse homem agora que está pedindo a morte. Deus agora não aparece como fogo. Deus aparece como uma brisa suave. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção nisso. Deus vai falar com você da maneira que você precisa ouvir. Lá no sacrifícios, Deus veio com poder e com fogo. Mas aqui, um homem deprimido, fragilizado, pedindo a morte, Deus veio como brisa, suavemente, para falar com ele. Isso aí está em 1 Reis 19:11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, Elias. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E o verso 13 diz assim: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Deixa eu falar para você, quando você está fragilizado, quando você está débil, quando você está numa depressão, quando você está enfraquecido, Deus não vem falar com você com poder. Deus não vem falar com você através de um terremoto. Deus não vem falar com você através do fogo. Deus vem de uma maneira suave, de uma maneira como uma brisa. Deus não vem para acabar com você, não vem para destruir você. Ele vem para fortalecer, para que você saia desse lugar indesejável. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então Deus não fala quando você está fragilizado de uma maneira estrondosa, como um vendaval. Deus não fala através do terremoto. Deus não fala através do fogo nesses momentos. Ele fala através de uma brisa suave. Porque todos nós podemos passar por momentos de fragilidades. Todos nós podemos, em algum momento da vida, ir para uma caverna. Mas eu quero dizer para você, alto e bom som nessa manhã:
quando você estiver nos piores momentos, nos lugares mais indesejáveis da vida, Deus vai vir soprando sobre você. Deus não é o Deus que vem através só do fogo, do terremoto ou de um tsunami. Deus também fala conosco suavemente. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Deus fala do modo que nós somos capazes de ouvir. Porque às vezes tem pessoas que estão passando por um momento de fragilidade, um momento assim de enfraquecimento espiritual, e aí vem um profeta de Deus e ainda vem arrebentar com a pessoa. Não, Deus não é assim. Deus, quando nós estamos no momento de fragilidade, Ele vem com uma brisa suave. E não só com a brisa suave, Deus vem falar do nosso futuro. Deus vem dizer para nós: há um amanhã para você. A história não está no controle de Jezabel. A história não está no controle de Acabe. Deus vem falar conosco: a história está sob o meu controle. Deus é o Senhor da história. Ele é o Supremo. Ninguém tira a história da mão dele. Não importa o que você esteja passando. Você pode estar numa caverna, você pode estar numa depressão, você pode estar passando por uma síndrome de pânico, você pode estar passando por uma doença emocional. Eu quero dizer para você: Deus está no controle da sua vida e Ele sussurra: você é meu filho, você é minha filha. Há promessa para você, há amanhã para você, há futuro para você. A história está nas minhas mãos e essa história ainda não acabou. Você está na caverna, mas você vai sair dessa caverna e vai cumprir o meu propósito em nome de Jesus. Caverna fala de estar num lugar indesejável. Caverna é uma metáfora de que às vezes a gente vai passar por esses lugares. E a pergunta que Deus faz para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias diz: eu estou fugindo de Jezabel, eu estou fugindo de Acabe, eles querem me matar. Mas Deus responde carinhosamente para Elias: Elias, presta atenção. Eu estou no controle. Sua vida está na palma da minha mão. Não importa o momento que você está passando, não importa a fragilidade que você esteja passando, a sua vida está na minha mão. Você vai sair desse lugar. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é lá no futuro. Há amanhã para você, há promessa para você, há uma porta de saída para você. E Deus ainda fala para Elias, eu não vou ler com você por uma questão de tempo: o seu ministério não acabou. E vou dizer mais, Deus fala isso para Elias: você ainda vai ungir um rei chamado Jeú. Você vai ungir o outro rei do norte. Deixa eu falar para você: você está nessa caverna, você acha que é o fim da linha, mas eu vou dizer para você: as coisas melhores da sua vida estão ainda lá na frente. O melhor está por vir na sua vida. O seu ministério ainda não chegou no máximo. Você vai crescer nele. Então fica tranquilo. Fala para o seu vizinho: ainda que você esteja na caverna, fica tranquilo. Talvez você está na caverna, vivendo triste, deprimido, uma síndrome de pânico, síndrome de medo, mas o seu futuro está lá. E Elias sai da caverna, eu estou encurtando a história, e ele vai ungir Eliseu, ele vai ungir 2 reis. Fala para o seu vizinho: o seu melhor ainda está por vir. Aleluia! Esse é o primeiro personagem. Elias passou por um lugar indesejável. O segundo personagem que eu escolhi, esse vai ser mais rápido, é Noé. Noé, ele também na arca, ele passou por um lugar indesejável. Noé, imagine Noé naquela arca, naquele barco tudo fechado, entrando toda aquela bicharada. Não sei se você já percebeu isso. Pessoas que têm animais, cachorro, gato, essas pessoas, elas não sabem, mas na casa dela fica um cheiro. E quem vem de fora, que não tem animal, quando entra na casa da pessoa, ela sente o cheiro. Você já percebeu isso? Agora, imagine a arca, que tinha todos os animais da época.
Tinha leões, tinha macaco, tinha animais, tinha répteis, tinha mamífero, tinha de tudo. Você imagine o cheiro que era dentro da arca. Você imagine. Era um ambiente que não era muito saudável, deviam ter um cheiro terrível ali dentro da arca, e o dilúvio estava acontecendo lá fora. Eu acho engraçado que tem um teólogo que diz assim, que não fosse a tempestade do lado de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. Tem um teólogo que ele diz assim, se não fosse a tempestade do lado de fora, ninguém aguentaria o cheiro de lado de dentro. Agora, o fato é que a arca para Noé não era onde ele queria estar. A arca era um lugar indesejável, fético, ali, cuidar de todos aqueles animais, ficar ali convivendo com aquele mau cheiro, um lugar horrível, insuportável, um lugar indesejável, sim ou não? E se você perguntasse, ô Noé, você gostaria de estar aí? Ele obviamente ia falar, claro que não, eu não gostaria de estar no dilúvio, eu não gostaria de estar nessa arca fedorenta, eu não queria estar aqui confinado nesse lugar. Mas o problema é o seguinte, é que lá está acontecendo um dilúvio, e Deus resolveu preservar a humanidade através de mim e da minha família, e Noé aguenta esse lugar indesejado. E aí talvez você esteja também confinado no lugar, num lugar que você só está lá porque lá fora está pior. Você não gostaria de estar onde está, mas se você sair, a coisa pode piorar muito. E talvez se você perguntasse, ou não é, a mesma pergunta que Deus fez para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? E se você perguntasse para Noé, Noé, o que você está fazendo aqui nessa arca fedida, fética? Noé diria provavelmente, eu estou esperando parar de chover, eu não aguento mais esse lugar mal cheiroso, eu não suporto mais aqui, mas lá fora está pior. E aí a pergunta de Deus é, Noé, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou fazendo aqui porque é aqui que dá para ficar. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está num lugar indesejável, lugar que você não gostaria de estar. Mas eu quero dizer para você, lá fora está pior. Lá fora está pior. Se está tendo problema dentro, a bicharada, cobra querendo te morder, leão querendo avançar em você, aquele cheiro horrível, mas lá fora está pior. Tem alguns que falam, pastor, eu não quero vir para a igreja. Que a igreja tem irmãos que me trazem problemas. Mas eu quero dizer para você, lá no mundão está pior. A arca é a igreja de hoje, é a proteção para a sua vida. A arca te protege, a arca te protege, porque na arca Deus está livrando você do juízo dele. Lá fora, no dilúvio, está caindo o juízo de Deus. Na arca, Deus está poupando você do juízo, Deus está guardando você, Deus está protegendo. Você que está pensando em sair da igreja, eu quero dizer para você, se está ruim aqui, fora da arca, é muito pior. Aqui Deus está guardando você. A igreja é a arca, a igreja é o refúgio de Deus, a igreja é a proteção de Deus para a sua vida. Digam glória a Deus. E mais, quando vir a grande tribulação que vir para esse mundo, vai estar protegido quem estiver na arca, quem estiver na igreja, porque quem não estiver na igreja vai receber os juízos de Deus. A igreja, fala para o seu vizinho, é a arca dos nossos dias. Ela te livra dos juízos em nome de Jesus Cristo. Talvez você está num lugar indesejável hoje. Pastor, o ambiente desse trabalho é fético. As relações desse ambiente que eu trabalho é tóxica. Pastor, eu não aguento mais ficar aqui. Mas eu vou dizer para você, lá fora pode estar pior. Essa semana eu comecei a dar aula aqui no nosso curso de CME. Aí teve uma querida irmã que perguntou assim,
Pastor, como que eu posso saber o propósito de Deus para a minha vida? Pastor, como que eu posso saber do propósito de Deus para a minha vida? Eu estava falando para ela, tem algumas coisas que te ajudam a cumprir o propósito. Uma delas é o que queima dentro do seu coração. Outra delas é quais as habilidades que Deus te deu para isso que queima no seu coração. Porque às vezes tem coisa que queima no seu coração, mas você não tem habilidade. Por exemplo, queima no meu coração fazer parte do louvor. Alguém aqui queria fazer parte do louvor? Eu gostaria, eu acho tão bonito, eu acho tão legal cantar louvores a Deus. Mas quando eu encosto perto dos músicos, eles me dão uma cotovelada e me jogam lá do outro lado. Queima no meu coração, mas eu não tenho, Deus não me deu dom, habilidade, talento para isso. Pastor, por que você está dizendo isso sobre Noé? Eu estou dizendo isso porque Deus me chamou para ser pastor. Há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás. Só que eu trabalhava numa multinacional. Mas lá era um lugar para mim indesejado. Eu trabalhava lá, mas eu não queria estar lá. Pastor, e por que você trabalhava lá? Por causa do din-din. Era o que dava. E qual era a sua vontade? Deus me chamou para o ministério, eu queria ser pastor, eu queria fazer o seminário, eu queria estudar teologia, eu queria pregar, eu queria ensinar na escola dominical, eu queria aconselhar, eu queria batizar. Mas estava num lugar indesejável. Minha mulher está aí, ela sabe. Todo dia eu chegava da firma e falava, não aguento mais. Não aguento mais esse serviço, o ambiente é ruim, o serviço é ruim. Mas quando eu lembrava que ela me dava um bom salário, um convênio, seguro de vida, eu tinha minha filha pequena na época ainda, aí eu falava, é um lugar indesejável. Deus me chamou para ir para outro lugar, mas agora eu vou tentar me articular para sair desse lugar indesejável, para estar lá onde Deus me chamou para fazer. Então talvez você também está passando por isso. Você está numa empresa, você está aí numa carreira que é um lugar indesejável. Porque lugar indesejável não é para você passar a sua vida toda. Lugar indesejável são momentos da vida que a gente passa, mas você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, a sua vocação, e aí você vai se articular, você vai dar passos para chegar naquele lugar que Deus te escolheu. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? O terceiro personagem que eu escolhi aqui, de pessoas que passaram por lugar indesejável, o primeiro foi Elias, o segundo foi Noé. O terceiro personagem que eu escolhi aqui, o penúltimo, é José do Egito na prisão. Vocês conhecem a história de José? O José, o José do Egito, ele vai agora para ele sai de casa, ele agora está preso, ele está longe de casa, ele está longe da sua família, ele está longe dos seus pais, ele é vendido como escravo ali pelos egípcios, e agora você pode dizer assim, mas lá na família dele, ele tinha um ambiente muito conflitivo, ele tinha uma relação muito ruim com os seus irmãos, mas apesar de tudo isso, lá era a família dele, lá onde estava o pai dele, onde estava a mãe dele, onde estavam os irmãos dele. E José, vocês conhecem a história, ele foi vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito, entre outros lugares indesejados, José vai parar onde? Numa prisão. Ele vai parar ali numa prisão, e no Egito, de uma maneira injusta, por causa de uma mulher muito assanhada, ele é acusado mentirosamente de assédio pela esposa de um oficial egípcio para que ele trabalhava. Então José, ele vai preso, e ele não está agora apenas preso ali, ele está num lugar indesejado. José era um homem sonhador, ele jamais imaginaria que ele iria para um lugar indesejado. Agora ele está preso, cadê todos os sonhos? E aí, vamos dizer que Deus fizesse a pergunta para ele, que fez para Elias: José, o que você está fazendo aqui na prisão?
José, o que você está fazendo aqui? Talvez José diria, olha, eu estou aqui na prisão, mas não foi culpa minha não, eu estou aqui articulando para ir embora. Aliás, aqui na prisão eu já interpretei um sonho de um padeiro, e eu falei que esse padeiro vai voltar a ser padeiro do faraó. Eu já interpretei o sonho de um copeiro e falei que já faraó vai passar a faca na cabeça dele. E José agora, ele está articulando para sair daquele lugar. E quando a gente está num lugar indesejado, que a gente não gostaria de estar, a gente pensa, a gente começa a articular, a gente começa a pensar, falar, como que eu vou embora desse lugar? Olha, como que eu vou sair desse lugar indesejado? A gente tem a possibilidade de começar a ir embora, a gente começa a mexer os pauzinhos, falar com os amigos, não quero ficar nesse lugar aqui, esse aqui é um lugar indesejado para mim. Agora, o problema é que muitas vezes a gente quer sair desse lugar indesejado quando Deus ainda não tirou. Porque às vezes Deus permite que nós fiquemos nesses lugares indesejados. E José, se fizesse a pergunta para ele, ô José, mas você está fazendo o quê? Ele falou, estou me articulando. Eu tenho algumas qualidades, eu sei interpretar sonho, eu sou bom de conversa, eu tenho um bom network, eu sou bom de relacionamento, e eu já conversei com os caras aí, eu quero sair daqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, nós estamos no lugar indesejado pelas nossas próprias escolhas. Às vezes nós estamos num lugar indesejado porque pessoas decidiram por nós e nós estamos. Mas uma coisa eu quero dizer para você: independente de onde você esteja, se foi decisão sua ou se alguém decidiu e você foi parar lá, independente disso, aprenda, a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. E a resposta de Deus para José, quando Deus faz, ô José, o que você está fazendo aqui? Eu estou me articulando, eu estou mexendo meus pauzinhos, eu quero sair desse lugar aqui. E qual é a resposta de Deus para José? A resposta de Deus poderia dizer, ô José, calma, descanse, eu estou no controle, fica tranquilo, você está aí na cadeia, num lugar indesejado, mas eu estou preparando você para ser o primeiro governador de Faraó. Às vezes você está num lugar indesejado, é porque Deus está tratando de você naquele lugar, preparando você para você ir para algo maior. Porque José era um menininho mimado pelo pai. José era um fracote de canela fina, não estava preparado para nada, não poderia assumir nada. Mas Deus permitiu que ele ficasse todo aquele tempo na prisão para prepará-lo, para fazer dele um homem de verdade, para fazer ele realmente um homem de caráter, para transformá-lo, para prepará-lo para aquilo que tinha lá na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está nesse lugar indesejável porque Deus está preparando você, porque Deus tem alguma coisa lá na frente, mas você ainda é geração Nutella, você ainda é filhinho de papai, você é o Mauricinho, você é a Patriciazinha, e não dá para Deus ainda te colocar naquele lugar, porque aquele lugar vai destruir você. Mas se você é filho de Deus, creia, a sua vida está nas mãos dele, e ele está trabalhando em você, por você, sobre você, apesar de você. Mas na hora certa, ele vai te colocar na frente de reis, ele vai te colocar na frente de Faraó, ele vai dizer, você agora está preparado, agora você vai interpretar o sonho de alguém, porque a grandeza de Deus chegou em você. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Eu vejo muitas pessoas que vão para um lugar que elas não estavam preparadas para estar. Pessoas ainda que não foram trabalhadas na fornalha das lutas. Pessoas ainda que Deus não preparou ela como valente. E se Deus coloca você ali, Ele vai destruir você. Mas Deus, calma, descansa.
Deus está trabalhando em você. Você ainda é muito nervoso. Você ainda é muito faladeira. Você é muito fofoqueira. Deixa eu trabalhar, deixa eu dar uma mexidinha na sua vida, para você ser uma pessoa mais centrada, mais focada, uma pessoa mais íntegra. Aí sim, aí eu vou colocar você lá diante de Faraó e você vai ver a minha grandeza. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Se com Elias, que estava deprimido numa caverna, Deus veio e falou com ele de uma maneira suave e o fortaleceu. Se no caso de Noé, que estava num lugar fético, mas Deus estava protegendo ele num lugar indesejável para se livrar das tempestades e o juízo de Deus. Se no caso aqui que nós estamos falando de José, Deus estava preparando ele para ele se apresentar diante de Faraó. O último personagem que eu quero falar, que estava no lugar indesejável, é Paulo. Paulo estava no lugar indesejável. Aliás, Paulo, o apóstolo, ele é o rei dos lugares indesejados. Quando você vai ler a biografia de Paulo, o apóstolo, você vai ver que Paulo é um cara que esteve em muitos lugares indesejados. Paulo, ele foi preso em Filipos, ele foi açoitado, ele foi chamado de impostor lá em Coríntio, pela igreja que ele plantou. Paulo viajou de navio 3 vezes e as 3 vezes o navio afundou. Paulo foi abandonado, preso em Roma. Paulo foi picado por uma cobra numa ilha. Eita, Paulo a gente poderia dizer que era o rei dos lugares indesejáveis. Mas é interessante que de todos os lugares indesejáveis, que parece que o lugar que mais quebrou Paulo foi quando ele teve que fugir num cesto. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Paulo, fugindo agora dos judeus, dos fariseus, ele teve a experiência de estar lá na cidade de Damasco e os judeus queriam matá-lo. Na verdade, eles fizeram um pacto. Os judeus disseram o seguinte: nós não vamos comer, não vamos beber, não vamos fazer a barba, não vamos cortar o cabelo, até matar o apóstolo. E aí Paulo, agora eles descobrem que Paulo está lá em Damasco e eles cercam a cidade de Damasco. E aí Paulo, ele é descido por um cesto. E ali à noite, naquela noite ali, Paulo desce. E se você lá dentro do cesto perguntasse, pastor Jeff, para Paulo, o que você está fazendo aí, Paulo? Paulo diria: eu estou num lugar indesejado. Eu estou aqui num lugar o que eu não gostaria de estar. Olha eu, Paulo, se vocês verem o meu currículo, eu fui criado nos pés de Gamaliel. Olha a minha história, eu tenho um bom currículo. Olha a minha folha corrida, olha os meus títulos, olha que a tribo que eu sou. E eu estou aqui agora descendo num cesto, fugindo dos judeus. E você perguntaria para Paulo: o que você está fazendo aí, Paulo? Paulo diria: eu estou aqui nesse texto porque eu estou querendo morrer. Mas é interessante que às vezes os lugares indesejados que Deus permite que nós venhamos estar são lugares que Deus quer tratar da gente. E talvez Deus responderia para Paulo: sabe por que, Paulo, você está num lugar indesejado? Porque eu quero quebrar você. Eu quero moldar você. Eu quero transformar você. Eu quero fazer você um instrumento mais dócil, menos arrogante, mais quebrantado na minha mão. Paulo, você sabe que você está nesse cesto? Porque eu quero quebrar você. Sabe por quê, Paulo? Você acha que você é o cara. Só porque você foi criado nos pés de Gamaliel, só porque você tem o título de cidadão romano, só porque você aí é de uma família grega, você acha que você é o cara. E você está achando agora que você teve um encontro com Jesus, você está achando agora que você vai arrebentar, que você vai ser o maior pregador de todos, que você vai ser muito frutífero, porque ninguém tem habilidade, dons, títulos e uma história sua. Mas eu quero dizer, Paulo, que no meu reino
não funciona como no reino desse mundo. No meu reino, o poder meu se manifesta para os fracos. No meu reino, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que você acha que é forte não serve para mim, mas aquilo que você for fraco, aí sim eu vou te usar para você ser o instrumento da minha glória. E é tão verdade isso que Paulo foi um homem de tanta experiência, mas lá em 2 Coríntios 11:32, ele vai dizer que esse cesto que Deus permitiu que ele estivesse, foi o lugar que ele teve a maior experiência. Lá em 2 Coríntios 11:32 ele diz assim: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. E não só para prender, queriam matá-lo. Mas de uma janela da muralha, eu fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. E Paulo escreve, presta atenção, às vezes a gente lê a Bíblia rapidamente e não presta atenção em pequenos detalhes. No capítulo 12, o verso seguinte, diz assim: se tem uma coisa que eu tenho que me gloriar, presta atenção no que eu vou te falar. Se tem uma coisa que eu tenho que me gloriar, é nisso, que eu fui descido pelo cesto. Por quê? Porque foi ali que Deus começou a mudar a vida dele. Foi ali que Deus começou para dizer: Paulo, você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última cocada preta. É bom que você saiba, Paulo, você aí, na religião judaica, você era o cara. Agora aqui no Evangelho, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que você era mais forte, para mim não serve para nada. Mas as suas fraquezas, é aí que você vai se gloriar, é aí que eu vou usar. Porque Deus usa os fracos, os desprezíveis e os que não são, para que a glória seja somente dele. Por isso que em 2 Coríntios 12:10, Paulo vai dizer assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me aonde, irmãos? Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Porque quando sou fraco, acho que vocês não entenderam, vamos lá. Pois quando sou fraco, forte. Aí fora, com os coachings, eles dizem o seguinte: você tem que ser forte. Você é o cara. Destrava o eu que está dentro de você. O Evangelho é a antítese disso, é o contrário. O Evangelho é o seguinte: quando você é fraco, é que aí você é forte. Os momentos da vida que você vai achar que você é forte, Deus vai quebrar você. Deus vai quebrar você. Mas aqueles momentos, pastor Ademir, que você vai falar: Senhor, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho competência para isso, eu não tenho experiência para isso, eu não tenho dom para isso, Senhor, ajuda-me. É aí que o poder dele vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu só quero contar uma experiência minha para vocês. A primeira vez que eu preguei na minha vida foi em 1979, na Igreja Batista do Homero Tom. A Igreja Batista do Homero Tom, para quem não sabe, é ali do lado do Shopping Átrios, do outro lado. Foi a primeira igreja que eu preguei. Eu tinha poucos meses de convertido. Poucos meses. Nós tínhamos uma equipe de evangelismo de jovens da primeira Igreja Batista e infelizmente colocaram eu para pregar. Eu tinha poucos meses de convertido e pregar numa igreja batista. E eu ficava imaginando eu lá na frente ficando vermelho que nem um peru, vai travar tudo. E vai, Senhor, quase que eu tive um infarto. E aí chegou o dia de eu pregar. Teve o louvor e parece que não chegava nunca a hora de eu pregar. Quando eu preguei, foi uma bênção. Deus me usou poderosamente.
fiz um apelo, veio muita gente lá na frente aceitando Jesus. Fui na minha fraqueza, porque eu era muito fraco. Mas depois passou o tempo, pastor William. Aí eles falaram: ô Silvio Galo, você foi muito bem lá no Merutom. Você foi tão bem que nós queremos que você pregue novamente. Eu falei: chamaram o cara certo. Deram para me jogar, joguei, fui bem, tá certo. Fui lá, aí me convidaram para me pregar de novo. Aí não me deu diarreia, não deu taquicardia, não orei como eu orei a primeira vez. Falei: agora já aprendi o negócio, a técnica. Deixa eu falar para você, passei o maior vexame nessa outra igreja. Comecei a gaguejar, comecei a falar coisa que não tem nada a ver, comecei a bater nos irmãos, foi terrível. Falei: eu nem gosto de lembrar desse dia. Sabe aqueles dias que você não gosta de lembrar? Aí o Espírito Santo falou comigo, falou: tá vendo, Silvio Galo? É que a primeira vez você foi na sua fraqueza e eu te usei. Mas agora você acha que você ficou muito forte. Mas só que eu não uso os fortes, eu uso os que não são. Eu uso os desprezíveis, eu uso aqueles que acham que não podem, porque quando ele é usado e não pode, é o meu poder se aperfeiçoando na fraqueza dele e o meu nome é glorificado. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Aleluia. Eu sei que você está acostumado a ouvir: seja você mesmo, se destrave, seja você. Isso aí fora. O evangelho não. O evangelho, Deus é glorificado nas suas fraquezas. Aquelas áreas que você é mais fraco, é que Deus vai te usar. Nas áreas que você acha que você não serve para nada, é aí que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Talvez haja pessoas aqui que não conseguem falar em público, que gagueja que nem eu, que dá diarreia. É você que Deus vai usar. Agora, se você chegar para mim: pastor, eu era um comunicador em vendas, pastor, eu vendia tudo, eu era um grande gerente, eu sempre fui assim, usado naqueles lugares. Você não serve para esse lugar. Você é muito forte. Gente muito forte assim, Deus não usa, porque quando a pessoa é forte, ela vai dizer: eu fiz, a glória é minha, eu tenho capacidade, eu tenho condições. Aí a glória é sua, mas a Bíblia diz que toda a glória é dele. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Glórias sejam dadas a Ele eternamente. Agora, quando você é fraco e fala: Deus, olha, Senhor, a minha fraqueza, a minha diarreia, a minha taquicardia, eu vou gaguejar, Senhor, eu não vou conseguir. Aí você pode ter certeza que o poder dEle vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Aleluia. Sabe por que eu estou aqui pregando para você hoje? Porque quando eu estudava o ginásio, quando a professora fazia chamada oral e falava: Silvio Galo, fica de pé, eu ficava vermelho que nem um tomate. E ela falava: responda para mim isso. Travava. Quando Deus me chamou para o ministério, eu falei: Senhor, como que eu vou ser pastor se numa sala com esses adolescentes eu não consigo falar? E Deus fala: é esses que eu vou usar. Por isso que Deus escolheu Moisés, um gago. Por isso que Deus escolheu os discípulos que eram fracos, desprezíveis. Deus poderia escolher os principais talmidins da época, judeus, pessoas com QI alto, mas Jesus escolheu os 12 piores. Por isso que Deus não escolheu o Império Romano para evangelizar o mundo, porque Deus só escolhe os que não são, para que a glória seja dele. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Então Paulo, ele está dizendo isso. Paulo está dizendo: olha, o melhor dia da minha vida foi quando Deus me botou num cesto. Na época, claro que ele não gostou de descer num cesto, mas ele disse assim: olha, o melhor dia da minha vida foi quando eu achava que eu era, mas ali naquele cesto não tinha título, ali não tinha amizade, ali não tinha doutorado, ali não tinha nada, ali era só eu e Deus. E aí você aprende que o poder dele se aperfeiçoa na sua
fraqueza. Por isso eu quero concluir dizendo para vocês: avalie a situação que você está vivendo, o contexto, as circunstâncias. Avalie o seu entorno. Talvez você esteja passando ou está num lugar indesejado. Avalie. Talvez você esteja passando num lugar indesejado. E a pergunta que Deus faz para você nesse lugar indesejado é: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? Estou deprimido, estou amargurado. Não é? O que você está fazendo aí? Eu estou aqui dentro dessa arca, mas na verdade eu estou querendo sair. Se perguntasse para José: José, e você, o que você está fazendo nessa prisão? Não, eu queria mesmo estar em outro lugar. Agora você como vai responder nos lugares indesejados? Porque, queira ou não, vira ou mexe, em algum momento você vai estar no lugar indesejado. E aí como que você vai responder a Deus? Chorando? Murmurando? Reclamando? Não fazendo nada? Pedindo para morrer? Perturbando a sua família inteira? Como que você vai responder quando estiver num lugar indesejado? Eu fiquei numa multinacional anos no lugar indesejado. Mas falei: Senhor, eu estou aqui. Mas sei que o Senhor está tratando comigo. Mas uma hora o seu propósito na minha vida vai chegar. Ou você pode responder positivamente: eu estou nessa prisão, mas estou crescendo. Eu estou servindo. Eu estou aprendendo. Eu estou sendo transformado nesse lugar. Nesse lugar aqui, nesse cesto, eu estou sendo quebrantado. Nesse lugar indesejável, chamado cadeia de Filipos, eu estou cantando louvores a Deus. Nesse lugar indesejado, não é o que eu gostaria, mas eu estou servindo a Deus, eu não parei. Nesse lugar aqui, eu estou abençoando outras pessoas em nome de Jesus. Eu estou interpretando sonho nesse lugar indesejado. Eu estou no lugar indesejado, mas eu estou sendo profeta nesse lugar indesejado. Eu estou me recriando, eu estou me reinventando nesse lugar indesejado. Eu estou agradecendo, eu estou glorificando a Deus. Não é o lugar que eu quero estar, mas alguma coisa vai acontecer na minha vida. Como que você tem respondido a Deus nos lugares indesejados? Sabe por quê? Quando você anda com Deus, você aprende que Deus não está nos lugares. Deus não está nas cavernas. Deus não está nos abismos. Deus não está nas prisões. Deus não está nos cestos. Deus não está na cova dos leões. Deus não está em lugares. Deus está com as pessoas. Deus está com as pessoas. Não importa que você esteja numa caverna. Não importa se você esteja numa arca. Não importa se você está numa prisão. Não importa onde quer que você esteja, seja num cesto. Deus não está nos lugares. Deus está nas pessoas. E se você serve a Deus, quer você esteja na caverna, quer você esteja no cesto, quer você esteja confinado numa arca, quer você esteja numa prisão, Ele está lá com você. Agora a sua resposta é murmurar, reclamar, ficar amargurado? Ou você vai falar: nesse lugar indesejado, não é o lugar que eu quero estar, mas nesse lugar aqui eu vou crescer. Nesse lugar aqui eu vou ser moldado por Deus. Nesse lugar eu vou ser transformado por Deus. É nesse lugar. Não é onde eu quero estar. Eu quero estar bem longe desse lugar. Mas como que eu vou responder a Deus? Noé, Deus ensinou para ele que Deus poupa os seus filhos do juízo. Deus livra os seus filhos do juízo. Talvez você está num lugar indesejado porque Deus está guardando você. Para Elias, Deus ensinou para ele que ele não tinha cumprido ainda a sua missão. Para José, Deus ensinou que ele tinha que se adultecer, madurecer, mas ele ia chegar no propósito de Deus. Paulo,
teve que aprender num cesto que o poder de Deus é para os fracos, é para aqueles que não são, é para aqueles que não conseguem, é para aqueles que não têm capacidade, mas pode todas as coisas nele que nos fortalece, em nome de Jesus.